Muito bom dia a todos, eu me chamo Gustavo Oliveira, sou do Vento Contra, observador da política cabense e do povo. Hoje a gente está com uma pessoa importante, tanto em Jaboatão, como no Cabo Santo Agostinho e no Brasil todo. Nosso amigo Herbert. Então, mas é mais conhecido, deixa ele falar agora. Betinho Gomes. É por isso que todo mundo me chama de Betinho, porque para falar não é simples. A língua do... E o outro nome também. Lamarck. Lamarck. Herbert Lamarck Gomes da Silva. Mas Betinho Gomes, facilita. Pronto, vamos lá. Então, vamos falar um bocadinho sobre você. Como é que tá meu amigo Betinho hoje? Fala lá um bocadinho. Bom, Gustavo, primeiro um prazer estar aqui com você e com aqueles que acompanham o seu podcast Vento Contra. Hoje minha vida, eu estou mais voltado para a área de empreendedorismo, estou com um pequeno negócio com um amigo meu, fazendo algumas consultorias também, e, evidentemente, sem deixar a política de lado. Mas está no sangue, né? Fazendo o lado profissional, da sobrevivência, cuidando de pequenos negócios e investimentos que eu tenho feito. Minha esposa tem uma pequena clínica também de psicologia, então a gente vai dando esse suporte, fazendo esse trabalho. Mas como eu te disse, e aqueles que me acompanham nas redes sociais sabem, eu também estou dando minhas opiniões políticas porque, você falou, está no sangue. E eu acho que é importante a gente se expressar, ter posicionamento para as pessoas saberem o que você está pensando da vida e da política, né? Então, um pouco disso da minha vida nesse momento. Boa. Esporte, comida, lazer, o que é que tu gosta? Fala um pouquinho disso aí. Rapaz, eu não tenho uma prática regular de esporte, não tinha pelo menos. Agora eu já tenho 50 anos, embora possa não 53, parecer, né? não possa não parecer, que algumas pessoas acham que eu sou mais jovem até, que bom. Mas o tempo vai passando, você tem que se cuidar. Então, eu estou buscando fazer atividade física um pouco mais regular, uma musculaçãozinha e tal. Boa. Mas eu gostava mesmo de jogar futebol. Esse era E era um bom ponta-direita. Embora alguns tentem contestar, mas a verdade é essa. Eu sou tricolor, não vou perguntar a eles, porque eu posso dizer meu time. Quem quiser gostar, gosta. Quem não gosta, não gosta. Eu não vou perguntar a ele. Se ele quiser dizer... Ixi, Maria, também, ó. Então a gente já começou com o pé direito sobre isso aí. Então vamos falar. Agora, para 2026, 2027, 2028, qual é a tua expectativa? O que é que você está achando do cenário, tanto nacional como estadual e municipal? Fala um pouquinho, se você puder falar. Vamos lá, é um cenário muito complicado, porque a gente está vivendo no país há algum tempo um ambiente de muita polarização, né? Eu digo sempre que as pessoas estão tendo dificuldade de ouvir umas às outras. E aí, quando você deixa de ouvir umas às outras, você começa a ter uma visão muito afunilada da vida. E a vida e a política é complexa. Às vezes uma opinião sua não é a verdade absoluta e, às vezes, uma opinião diferente pode ter razão, mesmo você não gostando. Então, eu acho que num ambiente democrático a gente tem que saber ouvir, dialogar. Eu sou daqueles que acreditam que a política se faz dialogando, não acusando, não metendo o dedo na cara, não mostrando uma arrogância, como se você fosse o dono da verdade. Então, a primeira coisa que eu vejo é isso. Acho que é importante que a gente crie um ambiente de mais diálogo. Há situações extremas que a gente não pode, naturalmente, naturalizar. Mas onde couber um diálogo, a gente tem que fazer. E espero que o Brasil consiga fazer isso. Vocês têm, de um lado, o time mais à direita, liderado pelo Bolsonaro, tem o pessoal mais à esquerda, liderado pelo Lula, mas eu espero que essas forças políticas tenham maturidade de poder abrir espaço para o diálogo. Porque quem vai perder é a população, quem sempre perde ou ela mais fraca é a população. Porque, Gustavo, quando existe essa radicalização no debate, você deixa de tratar as coisas que são relevantes. Veja, a gente está discutindo aí PEC de blindagem, está discutindo aí anistia. E quem está discutindo saneamento? Ninguém. Segurança pública, investimento para educação, a economia do Brasil, que a gente está parada. A gente cresce muito pouco, isso não é de agora, vem crescendo muito pouco ao longo dos anos. E crescer pouco significa menos empregos e empregos de baixa qualidade. Então é muito importante que a gente saísse desse ambiente, desse debate tão radicalizado do ponto de vista ideológico, para discutir as coisas práticas. Já no Estado, eu acho que quem tem opções interessantes para o governo. Você tem a governadora Raquel Lira, que está tentando fazer um esforço de entrega, de se apresentar como uma gestora qualificada. De outro lado, vai ter o João Campos, prefeito do Recife, com uma grande aprovação. E eu, como não sou de ficar em cima do muro, estou fazendo uma opção, já comuniquei, inclusive,
que vou apoiar o prefeito do Recife, João Campos, para governador. Acho a liderança jovem, mas não é só por ser jovem, é porque dialoga, é porque tem uma gestão criativa, é porque busca construir com forças políticas as soluções. Então, acho que esse é um caminho interessante para o estado de Pernambuco. Mas é evidente que o debate vai ser feito, a população vai julgar e vamos ver o que vem pela frente. E agora vamos para o nosso município. Peraí, no caso, você tem amor a 2 municípios, Jaboatão e Cabo Santo Agostinho. Você quer falar primeiro de quem? Na verdade, eu posso falar dos dois, nós Então, somos vizinhos. bora né? embora. Cabo e Jaboatão são vizinhos, né? Inclusive aqui está no limite, né? Está um pedacinho do Cabo bem próximo de Jaboatão. Eu fui deputado estadual 2 vezes, fui deputado federal por um mandato e tive a honra de representar essas 2 cidades, inclusive, na Assembleia Legislativa e no Congresso Nacional, destinando emendas, destinando recursos, mas não só isso. O parlamentar, no meu entendimento, que a função principal dele não é mandar emendas apenas, é a articulação mesmo de soluções estruturais. Por exemplo, o Cabo Jaboatão tem problemas comuns, o transporte público. Horrível, isso é Você verdade. tem um VLT, que é uma sucata, que maltrata o trabalhador todo dia, e você tem um metrô que passa por Jaboatão, que é terrível. Então, tem que discutir uma solução para isso. Inclusive, eu fui assaltado no metrô. Pois é. Terrível. Tem que ter uma solução para isso. Tem agora uma promessa de uma concessão pública, que eu apoio, inclusive, eu acho que é uma solução importante, porque não dá mais. O Estado não tem dinheiro, o governo federal, o governo estadual não tem dinheiro para investir nesse sistema. Então, uma concessão pública é uma solução interessante, porque você vai dar a uma empresa privada a responsabilização dela investir naquele sistema e cobrar, inclusive, Aonde vem métodos esse detalhe? de investimento. Cobrar. A questão tá básica Exato, é essa. exato. Se você deixa como tudo, não adianta embelezar a boneca para os outros, como o ditado comenta e diz. Exatamente. Tem que cobrar depois. Olha, lá em Salvador, o metrô de lá, ele também era como do Recife, ele era público. Depois se transformou numa concessão pública. Quem conhece a região de Salvador vai ver lá que você tem um metrô... No caso, uma concessão privada, no caso, depois. Isso. É uma concessão pública, na verdade. Pública-privada. Exatamente. Público-privado. Então, foi repassado. Você tem estações bem cuidadas, você tem as composições modernas e um sistema que, de fato, faz uma ligação entre Salvador e outras cidades. Que aqui é uma vergonha, falta energia. Então, tá assim, terrível. não dá mais para o trabalhador ficar sofrendo. Então, esse é um problema comum ao Cabo e a Jaboatão. Você tem a situação aqui da BR-101. Esse trecho aqui que faz a ligação de Pontezinha, passa até chegar a Prazeres, aquilo é um gargalo. Um funil. Ali afeta o desenvolvimento dessa região, porque nós somos uma área de logística. Cabo e Jaboatão são áreas de logística. Então, é preciso ter uma solução para aquela rodovia ali. E aí tem outra questão que é maior do que só Cabo e Jaboatão, que é a questão do arco metropolitano. Sim, é fundamental. Gustavo, eu era deputado estadual. O dia desse estava vendo um vídeo meu falando desse assunto. Deputado estadual. Acho que até foi no segundo mandato. É incrível como a gente fala de projetos há tantos anos, eles demoram tanto para sair no Brasil do papel, sair do papel. E aí, acho que esses são temas que pertencem ao Cabo, pertencem a Jaboatão, pertencem à região metropolitana. Então, assim, eu, evidentemente, tenho relações nas 2 cidades, mas os temas são comuns compatíveis às 2 cidades e, portanto, tem que ter gente que fale sobre isso. Não só sobre o problema ali localizado, que tem importância, não estou diminuindo isso, não. Mas ou a gente passa a discutir as coisas estruturais, né, o que resolve mesmo a vida do povo, ou a gente só vai dar paliativo. É só aquele colíriozinho para sarar um pouquinho aquela irritação do olho. E eu acho que o problema é bem maior do que a gente está falando aqui. Vamos lá. O senhor também foi secretário de Educação do Cabo Santo Agostinho. O que é que você sentiu nessa época, prestando serviço nessa cadeira tão importante do município do Cabo? Que eu tive minhas queixas, mas pronto. Bom, veja, Gustavo, primeiro eu quero dizer que eu senti um orgulho muito grande de poder representar um conjunto de forças políticas que estava atuando numa área tão importante que é a educação. Eu acredito muito na educação e não é como secretário de Educação que eu comecei a tratar desse tema, não. Como parlamentar também, eu fiz já várias cobranças da importância de se priorizar a educação no nível estadual e municipal. Mas eu tive esse orgulho, essa honra, agradeço muito essa oportunidade, naturalmente, e posso dizer que mesmo diante das dificuldades, a gente conseguiu fazer muitas entregas. Então, deixa eu falar logo do lado positivo que eu enxergo.
O Cabo tinha 0 escolas em tempo integral. Deixei com 15 escolas em tempo integral. E tem uma em Igaibu, inclusive, que está já em licitação, que foi convênio assinado, que eu deixei com o governo federal para ser escola em tempo integral. Tem uma creche também, que vai ser em Igarapu, que será também em tempo integral, que fui eu que garanti esse convênio. Mais 2 creches que o governo do estado está licitando, uma já licitada, que também foi a gente que articulou. Então, a gente expandiu escola em tempo integral e, de outro lado, expandiu o atendimento da educação infantil. Você tem uma ideia, foi um aumento de 177% no número de vagas de educação infantil. Eu implantei o SIGEC, Sistema de Gestão do Cabo Santo Agostinho, da Educação do Cabo. Antes, o professor tinha um molde de caderneta de papel, que ele levava embaixo do braço para poder fazer a chamada. Era uma burocracia, era um problema. Hoje não, na palma do celular o professor faz a chamada. Isso é verdade. Então, ou no que estuda no município, é verdade. Ou no computador, você tem a possibilidade de usar. E a gente pode também, como pai, pode acompanhar. Exato, tem um aplicativo que você pode acompanhar. Isso. Então, isso facilita esse acompanhamento e as informações para a própria Secretaria da Educação. A gente fez a contratação de mais de 1.000 profissionais da educação, entre professores concursados, de contrato e também os ADEs, os auxiliares de desenvolvimento educacional. Fizemos o maior investimento de reforma e ampliação das escolas municipais que se tem história. A gente conseguiu recuperar mais de 50 escolas. Foi tudo perfeito? Claro que não foi. Teve falhas, porque eu não me iludo, eu sei que a gente cometeu erros, eu sei que falhas aconteceram. E falhas aconteceram porque eu disse ao prefeito, inclusive, que ele cometeu um grande erro político. O erro político dele foi manter no governo dele pessoas que não estavam, de fato, comprometidas com o projeto dele. Veja, Gustavo, uma gestão municipal, você tem 2 grupos de secretarias. Você tem as secretarias meios e as secretarias fins. As meios são aquelas que garantem as condições para que as secretarias fins, que é educação, saúde, segurança, assistência, cultura, que executa a política, elas são as secretarias fins. As secretarias meios são a gestão pública, planejamento, administração, fazenda. Essa turma aqui é que garante as condições para chegar na ponta, porque eles que pagam, eles que licitam, eles que garantem orçamento. Então, esse núcleo de gestão não era um núcleo de gestão comprometido com o governo de Keiko. E foi o erro da avaliação dele, aí eu disse a ele pessoalmente, que eu acredito que ele tenha cometido. Era um núcleo comprometido com agora prefeito novamente Lula Cabral. Então, isso foi uma grande falha. É isso que eu digo, veja só. Prejudicou o nosso Quando resultado. Eu falo que tudo isso tem um pai, ninguém nasce por um acaso, tá aí essa questão. Então, a gente tem que começar a ver que tudo quem sofre é o povo, a gente tem que ser mais humano, a gente tem que abrir de certas vaidades e coisas do gênero, para saber que, no final da ponta, quem vai agradecer é o povo. Exatamente. Gustavo, eu mesmo provocar aqui essa questão, porque você está fazendo o seu papel de jogar luz aos problemas, cobrar, e é correto. E se você é um democrata de verdade, você tem que ouvir, ver se a crítica é correta ou não e tentar corrigir seu caminho. Você foi uma das pessoas que mais cobrou essa questão de material escolar, de fardamento, etc. E cobra ainda. E continua cobrando. Pois eu vou te dizer, a gente na gestão passada, a gente não entregou um ano material escolar. Os outros houve atraso, mas houve entrega. 23 a gente não entregou. E não entregou porque eu disse ao prefeito que o processo, da forma como estava sendo conduzida, ia criar um grande problema para o município. E o processo não andou naquele ano exatamente por isso, porque eu disse a ele e reafirmei por várias vezes que, da forma como estava sendo proposto, nós teríamos problemas. E aí virou um grande impasse dentro do governo. Tanto é que a gente só conseguiu licitar no final de 2023, para aí sim, em 2024, fazer a entrega. Aí entregamos fardamento completo, mochila com rodinha para as crianças, tênis, material escolar. Então, houve o processo de 24, na verdade, era para ter sido de 2023. Mas em função dessas dificuldades, que foi de compreensão, né, de quem estava na outra ponta do governo, a gente acabou sofrendo. E eu lamento, tá? Eu lamento, acho que é uma crítica justa, o que foi feito. E, inclusive, Betinho, deixa eu te incomodar. Esse podcast está sendo feito hoje devido a isso, porque eu fiz uma crítica numa postagem lá dele, e a gente andou conversando, e eu disse, olha, por que aconteceu isso em 2023? E ele foi super franco. O que ele está dizendo agora me respondeu.
E aí vocês me conhecem, sabem como eu sou. Então vamos marcar um podcast? Ele não disse nem ai nem ui. Quando? E está aqui, está acontecendo por causa desse motivo. Para eu criticar, eu também tenho que olhar os dois lados. É o que a maioria das pessoas não estão fazendo. Eu não sou formado em jornalismo, mas eu amo jornalismo e também amo a verdade. Para eu manter esse parâmetro, eu tenho que não só dar minha opinião, mas ouvir o oposto. Então ele justificou e mostrou. Tá aí o resultado. Se ele não fosse o que ele é, ele nem queria ter esse podcast. Até minha esposa, será que ele vai mesmo, Gustavo? Eu disse, cara, não custa nada. Exatamente. E outra coisa, Gustavo, assim, o eleitor, uma vez eu fiz uma postagem recentemente, até uma coisa em tom de brincadeira. O eleitor tem que ter atenção sobre como é que ele se comporta em relação aos seus representantes. Porque hoje tem dois tipos de eleitores que estão enxergando os seus políticos da seguinte maneira. Ou ele acha que o político é um herói, ou ele acha que o político é um pai. Não existe isso na política. Nem o cara é herói, nem é pai. Ele é representante. Então esse negócio de ficar endeusando político. É o que está acontecendo, literalmente. Botar a camisa com a carinha do político, como se o cara fosse um Marte e tal. Gente, vamos parar com isso. O político tem falhas, tem virtudes, e ao invés de ficar somente bajulando e batendo palminha e não ver os erros que estão sendo cometidos, isso é o que serve exatamente para poder as coisas ruins continuarem acontecendo. Porque não é só de rede social que se faz um político. É bom ter essa interação, essa proximidade. Mas, na real, qual a entrega? Poxa, vamos falar um pouco da situação de segurança do cabo. Qual a entrega mesmo que a gente está tendo em relação à segurança, olhando todos os representantes que estão lá na nossa cidade? É quase nenhuma. Está se comemorando um batalhão que nem existe ainda, que vai ser ainda licitado para ser construído, e a discussão sobre efetivo policial está passando longe. Porque o prefeito do Cabo fez um movimento aí, que eu acho que ele pode fazer, não tem problema, que é pedir a Guarda Nacional, a Força Nacional de Segurança. Veja, não virá. E ele sabe que não virá, porque o efetivo é reduzido, e se toda a cidade for pedir Guarda Nacional, não vai dar conta. E aí ele foi conversar com a governadora, e foi lá oferecer isso como solução, para poder depois fazer discurso político. O que ele devia ter feito era propor à governadora um pacto para ter uma ação articulada. A governadora do outro lado também errou, porque ela deveria ter dito isso ao prefeito. Prefeito, vamos montar um grupo de trabalho. Eu designo aqui minha equipe e você designa a sua equipe e a gente vai periodicamente se reunir para discutir a questão da segurança, avaliar resultados, métodos. Deixa eu lembrar uma coisa. Elias, como foi prefeito de Jaboatão, Elias Gomes, Jaboatão naquela época que foi prefeito, também era uma das cidades mais violentas do estado. E ele foi a Eduardo Campos e disse, governador, os seus índices estão diminuindo, mas não diminui mais porque Jaboatão está muito alto. Então, a gente precisa ter um monitoramento diferente para Jaboatão. Vamos reunir, vamos fazer um plano aqui específico. E assim foi feito. Sabe o que acontecia? Toda a reunião do Pacto pela Vida, Elias estava lá. Era o único prefeito da região metropolitana que tinha assento no pacto, para poder avaliar os aí índices eu de Jaboatão. vou dizer como experiência como militar. Eu sempre fui militar. O que é que acontece? Vou àquela questão. Vaidade. Se você não baixar um pouquinho a cabeça, é como eu sempre digo, gente, a gente tem que recuar para atacar. Mas se só atacar, quem está na ponta, novamente eu digo, é o povo que sofre. Porque eu expliquei bem essa questão de vir o pessoal para cá. Aí vem um efetivo, desculpa a expressão, com sangue no olho, passa 3, 4 meses, não resolve e vai embora. E fica o e problema. depois, quando o outro lado voltar, vai vir com sangue no olho novamente. Pior. Olha o problema. E que, veja, o problema da segurança pública, isso é no Brasil todo, não é simplesmente o que está na boca de fundo vendendo a droga. Claro, ele tem que ser enfrentado, tem que ser coibido, desestimulado. E prender aquele tipo de situação também. Mas aquilo é um pequeno pedacinho do problema. Engrenagem, da engrenagem. A questão é muito maior. A gente precisa ter uma ação contra o crime organizado que está dentro do Estado brasileiro. O crime organizado, o PCC, tem influência hoje nas câmaras de vereadores, tem influência com muitos prefeitos, tem influência com gente poderosa da justiça.
Então, se o Estado não enfrentar essa turma que está no andar de cima... É de baixo para não vai cima, tem que ser de conseguir, cima para baixo. Não vai conseguir. Veja, a gente teve uma operação recentemente aí que foi importante, porque teve a articulação de governo do Estado, Ministério Público Estadual, Federal, Polícia Federal, Receita Federal, para desvendar uma engrenagem. Resolveu o problema? Claro que não, mas foi o início de uma ação importante. Aquilo aconteceu porque houve integração. Como eu sempre digo, inteligência. o que você acabou de dar a palavra mágica. Quando o guarda municipal aqui no Cabo passou a ter autoridade de polícia, que acho certíssimo, começou a andar com arma, mas se não tiver inteligência, Não vai para canto nenhum. não vai para canto nenhum. Exatamente. Então assim, essas são questões que eu acho que não estão se discutindo. Está se passando assim, muito de lado essa discussão. Porque a rede social, repito, é boa, bacana, mas ela não aprofunda quase nada. O cara entende, 10 segundos. O cara entende como é que funciona, ele faz uma gracinha tal, você acha bonito, bacana, mas aquilo não dá solução para o problema que é maior. Né? Por isso que a importância desses podcasts, eu sei que muita gente vai assistir, mas a importância é essa, é chamar a atenção de vocês sobre, não superficial, mas solução, motivo e consequência. Exatamente. Então, assim, eu acho que a representação política tem que estar atenta a essas questões. Né? Eu, quando sempre tive oportunidade de ter mandato, eu nunca quis tratar as coisas de maneira superficial. Eu acho que tinha que sempre aprofundar um pouco mais e na raiz dos problemas. Então, acho que a gente precisa estar atento a isso. E o eleitor tem esse papel. Ao invés de, você votou no vereador, no prefeito, beleza, você vai torcer para que dê certo. Mas quando ele errar, não vacile não. Cobre. Veja, cobre, meu irmão. É o que eu ensino sempre. Cobre. Porque eu estou na condição hoje de cidadão comum, né, de eleitor. Então, aqueles que eu votei, eu quero cobrar deles. E quando eu puder, eu vou cobrar. Se tiver oportunidade, eu vou cobrar. Porque se eu ficar só batendo palma, o cara está achando que é tudo maravilha. Ou não estiver falando nada. Exatamente. E veja, Gustavo, o exemplo de uma coisa real que aconteceu recentemente. Quando a gente fica nessa postura de somente ali passar pano, né, como se diz, jargão, né, aí o cara acha que se eu vou fazer uma besteira aqui, ninguém vai ligar. Tivemos agora a PEC da blindagem, né, que é para o político de mandato. Ainda eu não disse nada sobre isso. O político de mandato só ser julgado se houver uma autorização da Casa Legislativa que ele faz parte. E não é só Câmara Federal, não. O Senado, presidente de partido, e inclusive vai estender isso a deputado estadual e a vereador. Ou seja, provavelmente, né? Você vai ter gente que comete crime querendo ter mandato para poder estar protegido. E muita gente votou nisso achando que não ia ser cobrado. Né? Quando houve a cobrança, muita gente está começando a dizer, eita, foi mal, errei, me enganei. Mas já está tarde demais, leite derramado, já foi. A sorte, pelo que eu estou vendo, no Senado não vai passar. Não vai passar. O relator que assumiu essa PEC lá no Senado é o Alessandro Vieira, lá do Sergipe. Ele já disse, isso aqui é rejeição, não passa. Ou seja, a gente se livrou desse problema. Mas vê como os políticos estão descolados da realidade da população. Porque legalmente, se a lei é igual para todos, cria um parâmetro muito estranho. Exatamente. Você tem dois tipos de cidadão, né? O que é protegido por tudo e aquele que vai ser julgado como a lei determina. Então isso é muito ruim e o representante tem que dar o exemplo. Né? Aquele que representa tem que tentar dar o exemplo. Você pode não ser perfeito, não precisa ser perfeito. Não, ninguém vai agradar nem grego nem romano. A gente é ser humano também. Mas fazer esse esforço de ou explica antes para justificar, ou quando faz a bobagem, tem a humildade de reconhecer que houve a bobagem. Agora, a gente, enquanto cidadão, tem que estar atento e fazer esse tipo de cobrança. E agora, para a gente quase terminar, 2026, tens algum projeto? 2028? Diz lá. Vamos lá. Eu estou sendo convidado por algumas lideranças para a gente, possivelmente, ir para uma disputa de deputado. Eu estou aguardando o final desse mês agora para poder bater o martelo, porque isso não é uma coisa tão simples assim. Né? A gente precisa ver, evidentemente, primeiro, isso representa algum projeto, de fato, que tenha começo, meio e fim? Né? O que é que eu posso entregar para a população? Que bandeiras eu posso defender? E depois, qual é a condição que eu tenho, de fato, de representar um sentimento de esperança, de mudança? Então, essa reflexão eu estou fazendo.
porque eu já estou há 7 anos praticamente sem disputar as eleições. Não saí da política, mas estou há 7 anos sem disputar as eleições. E é evidente que eu continuo com a opinião de que a gente precisa melhorar a qualidade da representação política no Congresso Nacional, nas assembleias e nos executivos. Então, acho que eu tenho experiência, acho que eu tenho qualificação para isso, mas também eu preciso saber se uma candidatura representa algum tipo de projeto, algum tipo de bandeira. Se essas respostas forem positivas, é possível que a gente Isso encare. tanto para 2026 ou 2028? Não, estou falando de 2026. Pronto. Eu acho muito precipitado já estar falando de 2028. Tem gente que já está... O pessoal está correndo tanto. E veja, é o meu interesse pessoal que está em questão de ser candidato ou o interesse da população? Eu acho que deveria ser interesse da população, então, né? E teu também, lógico, né? Mas primeiro você tem que pensar o que é que tu pode fazer. Que interesse aquilo vai... O que aquilo vai servir, né? Porque já tem gente falando de eleição de prefeito. Mal saímos de a gente está no primeiro ano dessa leva de prefeito. 10 meses. E já estão falando de eleição de prefeito. Isso é um desrespeito, inclusive. Pro gestor que está atual. Não é só para o gestor, é para o povo que fez uma escolha. Então vamos acompanhar, vamos fiscalizar, vamos fazer oposição. Mas, gente, calma, devagar com andou. Né? 2028 está longe, porque senão você deixa de fazer o que tem que ser feito, quer representar, quer defender, quer discutir os temas e vira somente blogueiro de rede social para poder já ficar se preparando para uma eleição que vai acontecer daqui a 3 anos. É muito tempo. Só para terminar agora, fala para o povo o que você quiser falar do teu coração. Diz lá. Bom, eu fico feliz dessa oportunidade. Eu estou naturalmente num momento assim de cuidar do lado pessoal. Acho que a gente precisa fazer muito isso. Mas sou uma pessoa antenada que está acontecendo na política, no cotidiano. Então eu não vou jamais me silenciar. Enquanto eu achar que posso contribuir com o debate, dando opiniões através de rede social ou nos espaços que tiver, eu vou fazer. Então eu fico muito feliz desse momento aqui está acontecendo. Espero que outros momentos também possam acontecer para a gente colocar provocações no ar, né? Provocações que ajudem a população a se posicionar sobre os temas gerais. Seja um tema nacional, seja estadual, seja municipal. Então, eu gosto, como bom democrata que sou, eu gosto muito desse tipo de debate. Então, agradeço de coração, muito obrigado pela atenção de vocês. E obrigado a Gustavo também. Eu só tenho a agradecer, espero que vocês tirem alguma dúvida do Betinho, se tinha alguma casquinha de chatice. Olha, é uma pessoa simpática, uma pessoa agradável de conversar, uma pessoa acessível, que é fundamental, porque... Hoje não é político, mas mesmo se fosse político, é a base, é o povo, tem que ter essa ligação. Eu não tenho queixa, eu tinha a queixa nessa questão e ele explicou. Porque vou explicar o que eu disse lá embaixo a ele. A gente tem uma hierarquia, a gente só faz o que manda. Às vezes a gente quer fazer, mas tem uma hierarquia. Então, ele deixou bem claro isso aí. Tudo funciona bem? Sim e não. É conforme. Mas, olha, eu tirei esse podcast para revelar a vocês um pedacinho de quem é Betinho, do que passou como secretário, como deputado, como um ser humano, que todos nós, independente de ser um almirante, um delegado, um médico, mesmo um gari, somos humanos. Temos as mesmas necessidades, que é ser feliz, ter nossa família feliz, ter nosso trabalho, ter nossa alegria. A base é isso, ser humano. É como eu basei, sempre deixo essa base. Temos que ser humano. Esse meu trabalho é levar vocês à humanidade. Porque sem isso... Aí é o caos. É o caos, como ele disse. Betinho, obrigado por tudo. Obrigado, irmão. Deus abençoe. Até a próxima. Conheço o pai, conheço o irmão, gente boa. E até teu irmão deu um cachorro a um amigo. Agora a conversa da treta. Teu irmão deu aliás, teu pai deu um cachorro a um grande amigo meu, que é como fosse irmão, Michel, que é advogado. E eles, eu não tenho canto, eu disse, fiquei com ele. 10 anos, esse cachorro. Foi um pastor, teu pai adora pastor, pronto. Espetacular. O nome Hulk, infelizmente, morreu, mas pronto. A gente agradece. Valeu, Betinho. Valeu. Obrigado. Valeu, gente. Tchau.